Ok, pessoal, então olha só, em relação ao trabalho final, aqui no finalzinho do Moodle, certo? Nas últimas semanas aqui do nosso Moodle, nesse link a gente pode ver mais informações aqui sobre o trabalho final. Esse trabalho final vai ser a modelagem do redutor de velocidades, uma caixa de transmissão de engrenagens. Esse redutor eu já forneço para vocês a carcaça e várias peças, certo? Para a gente conseguir fazer a montagem. Vocês vão fazer as peças que estão faltando. Quais são elas? Engrenagens, eixos, chavetos e espaçadores, certo? Então a gente vai fazer o modelo 3D dessas peças, ok? Vamos fazer a montagem do redutor com as peças modeladas, ok? E a gente vai fazer também o desenho técnico de cada peça, com tudo que a gente precisa representar corretamente o desenho técnico, então escala, cotagem, as vistas ortogonais, cortes, seções, indicação de estado de superfície, tolerâncias também. Depois, apresentar também o desenho técnico do conjunto, da montagem, com uma perspectiva isométrica e uma lista de materiais. Os arquivos sempre são feitos no Solvay 2017, certo? E todos esses itens, 1, 2, 3 e 4, devem ser entregues por cada aluno via Moodle, certo? Preferência em arquivo compactado. O que acontece? A gente tem aqui nesses arquivos, primeiro o redutor, que tem todas as peças, certo? Para a gente fazer uma pré-montagem, ok? A gente vai ter dados, certo? Das chavetas, certo? E dos espaçadores, ok? Dados dos eixos, então eu dou aqui uma representação dos eixos, ok? Uma representação com as medidas, com as dimensões, eixo do meio, eixo de saída e eixo de entrada, ok? E dados das engrenagens vão ser esses aqui. A gente tem dois pares, ou seja, 4, né? Engrenagens cilíndricas de dentes retos, né? Perfil envolvente. Isso está relacionado com a forma do dente da engrenagem. Pinhão SAE 1045, coroa SAE 1045. Isso aqui é o material, é aço 1045 para todas as engrenagens. Certo? O ângulo de pressão está aqui e a vida útil de 30.000 horas. Com base nesses dados aqui, certo? E as dimensões que a gente tem no redutor, eu já informo para vocês todas as dimensões que são necessárias para a gente estar fazendo o projeto das engrenagens. Então, para a engrenagem 1, a gente tem todas essas informações aqui, certo? Para a engrenagem 2, essas outras informações todas aqui, certo? Engrenagem 3, temos todas as dimensões, todos os parâmetros para a gente desenvolver essa engrenagem, certo? Engrenagem 4, a gente tem aqui todas as informações também. Okay? O redutor é esse aqui. A gente tem aqui uma representação no PDF da montagem dele de forma explodida, ou seja, está na direção de montagem todas as peças, mas elas estão afastadas umas das outras. Então, basicamente, a gente vai precisar fazer a representação no conjunto, sim, de uma vista de uma perspectiva isométrica desse redutor, a tampa, parafusos e essa mini tampa aqui da lubrificação, essa junta, essas peças eu omiti, certo? Então a gente não vai precisar representar essa tampa. Por quê? Para a gente conseguir visualizar aqui dentro. Poderia deixar essa tampa transparente, mas para não complicar, deixo só aqui a parte de baixo da carcaça e os rebaixos para os espaçadores, para os rolamentos e para os eixos. Bom, nós temos o que? Nós temos 4 engrenagens, né? Então a gente tem aqui o motor, que é a fonte de movimento. Temos aqui esse eixo com um acoplamento, certo? Um acoplamento flexível. E conecta aqui no outro eixo, certo? Vai movimentar essa primeira engrenagem, certo? O primeiro eixo está aqui, na verdade, né? Vai movimentar essa primeira engrenagem. Essa engrenagem tem a mesma rotação do ponto de eixo do motor elétrico. Vai movimentar essa segunda engrenagem, ou melhor, desculpa, essa segunda engrenagem desse lado de cá. Ok? Essa engrenagem, ela vem
né, conectada por esse eixo com essa terceira engrenagem aqui, e essa terceira engrenagem vai movimentar a quarta engrenagem. Nessa quarta engrenagem a gente tem o eixo de saída. Okay? Então a gente vai ter a velocidade angular, a rotação de saída dada nesse eixo aqui. A gente precisa de rolamentos para apoiar esses eixos, os três eixos. Okay? Aqui são juntas com uma tampa, certo? Por que junta? Porque a gente tem todo esse interior da caixa de transmissão, do redutor, lubrificado com óleo. Então a gente precisa ter a vedação, o estancamento desse óleo, por isso que tem juntas, certo? Aqui tem junta também, mais uma, certo? E tem as tampinhas também. Temos os rolamentos e também temos espaçadores. Então a gente tem aqui espaçadores, certo? O que são esses espaçadores? A gente tem o posicionamento das engrenagens no eixo, mas a gente precisa dos espaçadores que são anéis, que vão forçar a posição da engrenagem para ficar na direção de engrenamento da outra engrenagem, da engrenagem par dela. As chavetas são para a gente fazer a transmissão, a conexão do movimento do eixo para a engrenagem ou da engrenagem para o eixo, certo? Então, nós temos isso, a gente tem tampa, puxa, junta, rolamento, o eixo, os espaçadores, certo? Aqui tem um espaçador, aqui também tem, okay? A engrenagem e depois todos os elementos do outro lado. Okay? Então, basicamente, a gente vai estar preocupado em, dada já a montagem que já vai ter tampas, junta, rolamento, já vai ter todos esses elementos aqui, todas essas peças. Do outro lado também vai ter, só vai faltar os eixos, espaçadores, engrenagens e chavetas. Então vocês vão montar os modelos que vocês vão fazer. Na nossa representação do desenho de conjunto, a gente vai precisar colocar uma legenda, vocês vão representar no A3 ou outro formato maior, certo? No A3 dá para fazer. A gente vai apresentar uma vista isométrica montada, sem ser vista explodida como essa daqui, mas todas as peças vão ter que estar numeradas. Okay? A numeração das peças vão ser só aquelas que vocês vão fazer, certo? Não precisa se preocupar em colocar todas as peças, certo? E aí a gente vai ter o quê? Bom, no SolidWorks você já vai fazer a numeração automática, pode fazer de todas as peças, não tem problema. A gente vai ter aqui a geração dessa lista de peças, com o número da peça no projeto, quantidade, denominação, material, certo? E então o desenho em conjunto vai ser exatamente isso. Aqui na nossa pastinha do trabalho final, a gente tem um tutorial de engrenagens, certo? Então, abrindo aqui, eu vou ter um tutorial que é muito importante a gente estudar, certo? Primeiro a gente fala sobre as características básicas das engrenagens. Então a gente tem aqui relação de transmissão, certo? Vai ser a medida da razão ou da relação das velocidades rotacionais de duas ou mais engrenagens interligadas. Okay? Bom, a gente tem então a relação de engrenagens está diretamente relacionada com o número de dentes, então o número de dentes de uma sobre o número de dentes da outra. Vai ser quantas vezes a engrenagem vai aumentar ou reduzir a velocidade quando tiver engrenamento, quando tiver saída da segunda engrenagem. Bom, são apresentados as dimensões principais das engrenagens, diâmetro externo, diâmetro interno. O que seria isso? A engrenagem ela tem um diâmetro externo, que é na cabeça do dente, lá em cima, e um diâmetro interno, que é no pé do dente. A gente vai ter um diâmetro primitivo, que é o diâmetro da circunferência formada pelos pontos de contato entre as engrenagens. Então, efetivamente, o ponto de contato entre os dentes vai definir o diâmetro primitivo de cada uma delas. Okay? O módulo da engrenagem é a relação entre o diâmetro primitivo da engrenagem e o seu número de dentes. Basicamente é como se fosse o tamanho do dente, certo? Então a gente tem o diâmetro primitivo dividido pelo número de dentes dá um valor. Esse valor vai ser em milímetros, certo? E a gente vai ter o seguinte: para módulos, os módulos mais usados são esses aqui, certo? A gente já vai ter definido no nosso projeto um módulo. Okay?
E mais? Ângulo de pressão. Ângulo de pressão também vai estar relacionado com os esforços que a engrenagem vai sofrer, certo? E define alguns parâmetros também. Isso aqui já vai estar definido lá no trabalho. Já tem o ângulo de 20 lá definido. Ok? Certo. Então a gente tem aqui as dimensões gerais, ou melhor, as definições gerais e fórmulas para a gente definir todos os parâmetros das engrenagens. Daqui a gente obteve aqueles dados todos das engrenagens, certo? A gente tem todos os dados, ok, que a gente precisa, foram obtidos por essas relações aqui. O que nós temos, né? Se eu preciso encontrar o módulo, o que é um módulo? É o símbolo M, né? O módulo ele pode estar relacionado com o diâmetro primitivo sobre o número de dentes. O número de dentes é o Z, né? Então o módulo é dp sobre Z. Também pode ser o passo sobre π, encontrar, né? Também a gente pode também determinar pelo diâmetro externo. Diâmetro externo sobre o número de dentes mais 2. Também dá para relacionar. Bom, o diâmetro primitivo, né, a gente obtém através do módulo, né, se eu já tiver um módulo. Okay? O passo, esse PR. Né? Conhecendo o módulo, a gente determina. Ou conhecendo a espessura da engrenagem, a gente também pode determinar. Certo? Espessura S. Diâmetro externo, em relação ao módulo ou diâmetro primitivo, tem essa relação aqui, essa fórmula. Quando tiver o módulo e o número de dentes, também posso determinar. Certo? Dizer mais 2 aqui. Diâmetro interno, diâmetro menor da engrenagem, a gente também tem essa relação para determinar. Número de dentes, se eu conheço o diâmetro primitivo e o módulo, eu posso determinar. Se eu tiver a altura, ou se eu tiver o módulo para encontrar a altura do dente, o que seria essa altura? Okay? A gente vai ter aqui a altura total do dente, certo? A altura efetiva também vai ser determinada, a gente tem um raio de arredondamento, certo? Aqui. Espessura do dente em função do passo e do módulo, a gente tem as relações aqui. Distância entre os flancos. O que seria essa distância entre flancos? Certo? Essa distância aqui, certo? Essa distância daqui para cá. E o espaço entre os dentes. Certo? Aqui a gente tem o que? A gente tem flanco da engrenagem. Aqui a gente tem face, que é um plano, certo? Na verdade não é um plano, é aproximado para ser um plano aqui. Largura do dente, né? Círculo primitivo ou diâmetro primitivo, certo? Circunferência de cabeça ou diâmetro externo, circunferência de pé ou interno, certo? E a gente tem aqui alguns parâmetros também que a gente vai estar definindo. A largura B, nesse caso aqui. Okay? Distância entre flancos está lá, relacionado com o módulo, número de dentes ou diâmetro primitivo. Certo? A espessura da engrenagem em função do módulo está aqui. Né? A distância, a cabeça e o fundo da engrenagem estão nessas duas relações aqui. Bom, de forma que a gente tem aqui a determinação de vários parâmetros de uma engrenagem, certo? De um conjunto de engrenagens, certo? A gente vai estar fazendo isso no SolidWorks. Então, tem aqui dados também esses coeficientes aqui, certo? A gente consegue o número de dentes. Então, eu tenho os coeficientes, tenho o módulo, consigo, tendo os coeficientes, tendo os raios, ou melhor, o módulo, eu vou ter os raios determinantes da nossa engrenagem. Raio maior, raio menor do dente. Ok, então a gente vai ter como exemplo, que não é do trabalho final, certo? Só para a gente treinar, um par de engrenagens com relação de 1 para 2, né? A engrenagem motora com diâmetro externo de 184 mm, DE, né? Então, a engrenagem movida terá metade dos dentes da engrenagem motor, né? Módulo 4, certo?
Então, a gente consegue, com essas informações, a gente consegue definir, certo, os parâmetros. Então, esses parâmetros aqui são só desse tutorial, não são esses parâmetros aqui, certo? Só para a gente aprender a fazer. Okay? Então, o que é que nós temos? A gente tem dimensões da engrenagem 1. Então, o número de dentes vai ser diâmetro externo, que eu já tenho, e módulo sobre módulo menos 2. Então, isso vai dar 44. Okay? Para a engrenagem 2, certo? Obedecendo a relação 1:2, a gente já tira direto que o Z2 vai ser 22 milímetros. Okay? Diâmetro primitivo. Então, a gente tem o Z1, que é o número de dentes, e o módulo. Então, eu determino o diâmetro primitivo, que é um pouco menor. Né? O diâmetro primitivo da engrenagem 2, também a gente já tem o Z2, tem o módulo que é o mesmo, tem que ser o mesmo para todas as engrenagens que estão se engrenando. A gente determina aqui o diâmetro primitivo da segunda engrenagem. Diâmetro interno, temos a relação aqui com o diâmetro primitivo da engrenagem 1, certo? E o módulo dado por essa relação, a gente encontra o valor. Diâmetro interno da nossa engrenagem 2, de forma semelhante, a gente tem o diâmetro primitivo dela, determinamos o diâmetro interno. Okay? Diâmetro de base. Então, temos aqui esse valor, certo? É a menor circunferência nesse caso aqui, certo? E o diâmetro de base para a engrenagem 2 é um pouquinho maior. Não tem problema ser um pouco maior do que o diâmetro interno. Espessura do dente. Então, temos a relação aqui com o módulo e encontramos. Né? A espessura do dente para a engrenagem movida, segunda engrenagem, também vai dar o mesmo valor, porque a gente tem o mesmo módulo, né? Espessura da engrenagem, de maneira geral, 6 vezes o módulo, está aqui, vai ser o mesmo para a engrenagem 2. Raio do pé do dente, tem essa relação em conta diretamente. Raio do pé do dente da nossa engrenagem 2 também. Raio maior do dente, temos o coeficiente, temos o valor do módulo, certo? Já temos aqui esse valor do raio. Para a engrenagem 2 é mesmo de forma semelhante. Temos lá da tabela, certo? Lá de cima para determinar esses valores de F e F', certo? E esse F e F' define o raio menor do dente e o raio maior do dente da engrenagem. Ok. Para a gente fazer no SolidWorks, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai primeiro construir uma circunferência, né, com diâmetro de 184 milímetros, e a gente faz a extrusão de 24 milímetros. A gente gera um disco, uma placa, né, em forma de disco, com extrusão de 24 milímetros. Essa aqui vai ser já a forma geral da engrenagem. A gente vai precisar só definir os outros diâmetros e a forma de um dente para depois fazer um padrão circular e cortar o restante dos dentes. Né? Então, depois de feita essa extrusão aqui, a gente vai fazer um novo esboço numa das faces, certo? E nesse novo esboço, eu clico numa face, nessa face de cima aqui, e nessa face a gente gera um novo esboço. Nesse novo esboço a gente vai colocar o diâmetro de base, o diâmetro interno, diâmetro primitivo e diâmetro externo da engrenagem. Certo? Deixa eu aumentar aqui. Deixando a primeira circunferência e o diâmetro primitivo como linha de construção, além de fazer essa linha também na vertical, encontrando aqui o diâmetro externo e também fazendo mais uma vez a circunferência de 184. Okay? Então, fazendo esse esboço, okay, a gente pode começar a fazer o perfil do dente. Como é que seria? Bom, primeiro a gente considera o seguinte, mais ou menos por aqui, não tem uma distância certa, depois a gente vai definir essa distância, vai empurrar para lá, ok? A gente vai definir sobre o diâmetro de base, sobre o dB, certo? Um círculo, certo? Que vai ser o dobro do raio maior do dente. Né? Então, qual é o raio maior do dente? Né? A gente tem que o raio maior do dente vai ser, vamos lá, ó, raio maior do dente, certo? Nesse caso, ó, a gente tem que o R1 e o R1', ou R' da engrenagem 1 são iguais. Né? Então, não preciso me preocupar com muita coisa. Eu vou fazer direto essa circunferência com o diâmetro equivalente àquele raio. É 18,5 o nosso
nosso R', então o diâmetro vai ser 2 vezes isso. Então eu vou colocar 37, que é 2 vezes 18,5, um pontinho aqui, mais ou menos nessa posição, certo? De forma que a circunferência passe antes dessa linha reta aqui. Ok? Tudo bem. Aí, feito isso, certo? A gente já vai ter aqui mais ou menos a forma do dente já aparecendo. Depois a gente vai fazer um espelhamento para lá, certo? Para a esquerda. Então, a gente vai usar o comando aparar, ok? E a gente vai recortar aqui essa circunferência, certo? E a outra circunferência X, que é a interna, certo? Que é a menor. Ok? Também a gente precisa cotar antes, né, de fazer os cortes, já fazer a cota para firmar essa medida, para deixar essa dimensão aqui definida no desenho. Okay? Feito isso, a gente vai colocar os raios de pé, ou o raio de pé do dente. Okay? Esse valor 1,05, de onde que veio? 1,05 é o raio do pé do dente. Aqui, raio do pé do dente 1,05. Né? Vamos lá fazer um arredondamento de canto, então alfinete, né? Lá no esboço. Depois a gente faz um espelhamento em relação a essa linha de centro aqui. Né? Feito isso, a gente vai criar 2 pontos. Tem a opção de criar ponto lá no esboço do SolidWorks. Cria um pontinho aqui na interseção do perfil do dente, ou seja, aqui, né? Do perfil do dente sem interseção com o diâmetro primitivo, certo? E também do espelhamento que a gente já vai ter feito. Vou clicar aqui também na interseção do perfil do dente com o diâmetro primitivo do outro lado. Então, eu vou criar 2 pontinhos aqui e aqui, certo? E vamos definir a distância entre eles. Então, eu vou cotar isso. E na cota, eu vou alterar o valor para ficar o valor do espaçamento entre flancos, certo? Espaço entre os dentes, no caso. Vai ser 6,28. De onde que vem 6,28? Vamos lá. 6,28 vai ser aqui. Espaço entre os dentes. Né? Certo? Então a gente vai determinar isso lá no desenho dessa forma. Ok. Definido o espaçamento, a gente já tem todo o perfil feito, certo? Aí a gente faz também o aparamento das linhas, todas as linhas contínuas, certo? As linhas de construção não tem problema, mas a gente apara todo o restante das linhas e fazemos um corte extrudado, selecionando o esboço que vai conter essa forma aqui, certo? Esse aqui vai ser o espaço vazio entre os dentes, né? Então a gente faz o corte extrudado passante, certo? Vou colocar a opção passante para ir até o final, certo? Depois a gente vai fazer um padrão circular. Aí o padrão circular é tranquilo. A gente seleciona o corte extrudado que a gente fez e vamos copiar isso. Quantas vezes? 44 vezes, considerando espaçamento igual entre as entidades criadas, certo? E o ângulo total 360. Então eu vou fazer 48 espaços desses aqui e na geração dos espaços, a gente também fecha o perfil do dente e define o dente aqui também. E aí a gente tem a engrenagem feita. Depois, a gente pode fazer mais um esboço nessa face aqui, fazer uma circunferência de 25, que vai ser do eixo. Certo? E aí, vai estar pronta a nossa engrenagem 1. De forma semelhante, a gente faz a engrenagem 2. Temos todas as dimensões e parâmetros, certo? A diferença é que a gente vai ter os raios do dente vão ser diferentes, certo? Acima e abaixo da linha de primitivo. O que seria isso? Vamos lá. O raio menor do dente aqui e o raio maior do dente eles são diferentes. Okay? Então a gente vai precisar criar 2 circunferências, certo? Lá sobre a linha do diâmetro primitivo, dessa engrenagem aqui, certo? E depois a gente vai considerar
a curvatura dessa circunferência indo até o diâmetro primitivo e depois já vai acontecer a continuidade pelo raio menor, a circunferência que vai ter um raio menor na parte de baixo. Como é que vai ficar isso? A gente faz sobre o diâmetro de base, na verdade não é primitivo, o diâmetro de base, certo? Assim como também foi em cima. Ok? O diâmetro de base, na verdade, não primitivo, diâmetro de base sempre. O diâmetro de base dessa engrenagem menor está aqui, acima do diâmetro menor, diâmetro interno, certo? Eu vou fazer sobre essa circunferência de base aqui, colocar os diâmetros correspondentes aos raios, certo? Menor e raio maior do dente de engrenagem da engrenagem 2. A gente vai adicionar, depois de feita, eu vou fazer em qualquer lugar, um pouquinho aqui mais para cá, deixando a curvatura vir antes da linha do meio. A engrenagem seguinte, a circunferência seguinte eu posso fazer um pouquinho mais para cá. Depois eu vou adicionar uma relação de tangência entre essa e essa. Eu seleciono uma circunferência, a outra circunferência e adiciono uma relação de tangente. Aí ele vai juntar uma na outra. O que é isso? Na tangência, certo? A gente vai ter que ele vai segurar as duas circunferências correndo com o centro em cima do diâmetro de base, certo? Mas ele vai deslizar essa circunferência menor até encostar na circunferência maior no ponto de tangência. Com o ponto de tangência determinado, a gente vai fazer o aparamento dessa circunferência menor até o ponto de tangência. Então eu corto aqui, deixo só essa daqui de fora. Essa aqui de fora eu corto, certo? Deixando só esse pedacinho aqui, cortando essa parte até aqui o diâmetro externo. E aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter a partir do ponto de tangência para baixo, certo? Eu vou cortar, ou melhor, eu vou cortar a de fora e vai valer só a circunferência menor. Né? E eu corto também depois que ela fica abaixo aqui do diâmetro de base. Então, para recapitular, só vai valer dessa circunferência de fora, aqui dessa circunferência rosa de fora, só esse pedaço até aqui, certo? Então dela só vai sobrar isso aqui, e da circunferência menor só vai ter da tangência até diâmetro de base. Ok? Aí, feito isso, a gente coloca o raio de arredondamento, que é igual ao da engrenagem 1. Fazemos o espelhamento e fazemos a determinação de dois pontinhos aqui no diâmetro primitivo e o espaçamento entre os dentes, que vai ser igual também à da engrenagem 1. Ok? Tem que ser igual. Cortando todas as linhas, deixando só esse perfil fechado aqui, a gente pode fazer a extrusão, o corte extrudado, né, do vão entre os dentes, depois fazer o arranjo, o padrão circular com 22 dentes, né? Agora a gente vai ter a metade dos dentes da primeira engrenagem. Ok? Aí a gente tem a segunda engrenagem. A gente faz também um furo de 25 mm para depois passar um eixo. E ainda mais, certo? A gente pode definir isso no nosso trabalho final também, certo? Não é pedido, certo? Mas é interessante a gente saber como fazer. Não é pedido no trabalho, mas a gente pode fazer. Uma montagem, certo? Com as duas engrenagens, certo? E a gente pode fazer a determinação do engrenamento entre os dentes no SolidWorks, para a gente movimentar uma peça e uma engrenagem e a gente ter a outra engrenagem sendo movida de acordo com a razão de dentes entre elas, né? A razão de velocidades. Então a gente cria um pequeno eixo aqui de 25 milímetros de diâmetro. A largura dele que seja uma largura um pouco maior do que a das engrenagens. Eu vou adicionar duas vezes esse eixo, não preciso fazer duas vezes, eu faço uma vez e copio e corto duas vezes ele.
na montagem, importa uma engrenagem, outra engrenagem. Aí a gente deixa a distância entre esses dois eixos aqui de 132 milímetros, que também foi definido lá em cima, certo? Aí eu tenho o seguinte, eu vou colocar o posicionamento dessa engrenagem com esse eixo, vai ser concêntrico os dois elementos, então os dois vão ter relação de concentricidade, certo? Aqui também na engrenagem de cima também, engrenagem menor também. E a gente define, já está definido o espaçamento entre eles. Eu posso definir também que eles devam estar na vertical, certo? Ok? Bom, a gente precisa também deixar definido no projeto o seguinte: a gente pode fixar esse eixo, tornar fixo, deixa só, ou seja, vai ser o primeiro elemento que a gente vai colocar na montagem. Depois a gente deixa essa engrenagem só com a relação de concentricidade, então ela vai girar no entorno desse eixo. Essa engrenagem aqui vai ser movida de acordo com essa, certo? E esse outro eixo também pode ficar fixo também, não tem problema. Desde que ele tenha já a distância entre eles correta, ele fica na vertical, só as engrenagens se movem no caso. Tudo bem. A gente também pode deixar essas faces também coincidentes, posicionadas de forma que fique qualquer excesso do eixo maior fique do outro lado, certo? A parte que fica saliente fica para trás. E depois, o que nós vamos fazer? A gente faz um posicionamento prévio aqui dos dentes para depois colocar as configurações de contato. Como é que seria? Dando um zoom no engrenamento, eu vou colocar bem próximo uma engrenagem da outra, vou girar, né, de forma que praticamente encontre aqui a outra engrenagem, certo? E vamos considerar o seguinte, ó. A gente seleciona a primeira engrenagem, certo? Vamos selecionar no comando de posição, né? O clipezinho de posicionamento. Abrir a opção de posicionamento mecânico e engrenagem. Então a gente tem aqui, deixa eu aumentar, certo? As seleções de posicionamento. Então eu tenho as arestas, na verdade, não eu vou ter a engrenagem 1, na verdade, selecionado, certo? Aí vou fazer o que? Posicionamento mecânico. Aí eu determino a engrenagem, determino aqui o diâmetro menor e o diâmetro maior dela. Ok? Da razão. Ou melhor, o diâmetro primitivo da primeira engrenagem, ou da segunda engrenagem, no caso que é a menor, e o diâmetro primitivo da primeira. Ok? Então a gente vai ter essa razão de engrenamento aqui. Certo? Aí o que acontece? A gente seleciona os topos das engrenagens, certo? Para determinar, aqui no caso, né? A gente especifica onde está a primeira engrenagem, clicando, certo? Aqui embaixo, no caso ele fez a primeira menor, e nessa segunda aqui a gente vai estar selecionando, vai aparecer essas duas arestas. A gente vai selecionar só essas arestas, certo? Para deixar a definição dos parâmetros para o SolidWorks. Feito isso, na hora que a gente girar uma engrenagem, certo? No SolidWorks, a outra vai girar junto acompanhando. Ok? Bom, isso foi um pouco a mais. Essa parte de contato não é pedido no trabalho. Se vocês quiserem fazer, podem fazer. É interessante treinar isso aí. Mas para fazer as engrenagens, a gente tem esse tutorial aqui. Em relação aos eixos, certo? Aos eixos, tá aqui as dimensões. Então é basicamente um eixo escalonado com os rebaixos relativos às aberturas para as chavetas. Certo? Então tem duas chavetas aqui nesse eixo de entrada. Okay? Aqui no corte eu tenho a profundidade de cada chaveta, certo?
a gente vai ter essa profundidade. Reparem que ela está sendo definida aqui do fundo da chaveta até o centro do eixo. Então, muita atenção aqui, não é 9 milímetros esse espaçamento aqui de cima, certo? É exatamente essa distância aqui até o meio, certo? Até a linha de simetria do eixo. Temos todas as medidas aqui, então com essas medidas todas dá para fazer, certo? O eixo do meio, de forma semelhante, a gente vai ter também duas chavetas, certo? Tem dois rebaixos aqui para apoiar nos mancais de rolamento. Ele é todo escalonado também. O que é escalonado? Ele tem vários diâmetros, né? Tem raios de arredolamento bem pequenos, certo? Em alguns lugares. E todas as dimensões estão determinadas aqui, certo? E a gente tem distâncias entre esse centro aqui para cá 15, entre esse centro daqui para cá 17,5, de forma que a gente tem todas as dimensões para fazer os detalhes geométricos. O eixo de saída a gente também tem duas chavetas, tem dois rasgos de chaveta, então as dimensões aqui também determinadas, certo? E o restante também está determinado. Das nossas chavetas, né? A gente tem as dimensões delas, então é bem fácil de fazer o modelo delas, ok? Elas têm um leve chanfro aqui, um chanfro muito pequeno no cantinho, certo? Aqui nem dá para ver direito na resolução que está. E os espaçadores são só tubos, né? Tubos que vão ser montados lá depois, certo? Vão ser posicionados concentricamente com os eixos, certo? Espaçador eixo 1 só tem um, espaçador eixo 2 temos dois aqui, certo? E o espaçador do eixo 3 está aqui. Então, é isso que nós temos. A gente tem os dados das engrenagens, temos o módulo, o número de dentes, todos os diâmetros já calculados, certo? Espessura do dente, espessura da engrenagens. Todas as dimensões estão determinadas para todas as engrenagens. São 4 engrenagens que a gente vai estar fazendo. Tá? A gente ainda tem um tutorial rápido aqui sobre engrenagens também, certo? Esses exemplos que estão aqui, certo? Exemplo de representação de eixos e detalhes, né? Essas dimensões não são do trabalho, tá aqui, elas não são do nosso trabalho, são somente ilustrativos, certo? No nosso trabalho a gente já tem as medidas lá especificadas, então aqui é só para ter um exemplo de representação de engrenagens e de eixos. Okay? Então basicamente é isso que nós temos. Esse arquivo aqui, dentro desse arquivo, não cheguei a falar, ele tem um desses arquivos, certo? Ou melhor, um não, né? A gente vai ter um arquivo que vai ser do redutor montado, certo? Tá aqui, montagem do redutor, né? Então, esse arquivo aqui é que vocês vão utilizar como base para fazer a montagem. Então, vou abrir eu vou descompactar, extrair esses arquivos numa pasta. Essa pasta vai ser a pasta de trabalho, a pasta que vocês vão descompactar esses arquivos. Vai ser a pasta de trabalho do trabalho final, certo? Então, a gente abrindo esse arquivo, ele vai carregar todos os arquivos, todos os modelos tridimensionais da caixa, guarnição, junta, acoplamento, a base, carcaça. Tudo que já tem, que eu já vou estar fornecendo para vocês, está aqui. Os rolamentos, está tudo aqui. Ok? E nessa montagem, vocês vão trazer as 4 engrenagens, as 3 chavetas, certo? Ou 4 no caso, né? São 4 chavetas. E os 3 eixos. E os espaçadores também. Né? Vão trazer para essa montagem aqui e posicionar de forma a ficar da mesma forma ou na mesma condição que a gente tem aqui no conjunto aqui apresentado. Okay? Mas como é que eu vou saber quem é quem aqui?
Bom, pelas dimensões a gente consegue identificar qual chaveta vai em qual eixo, certo? Qual eixo, ou melhor, qual engrenagem vai em qual eixo também, certo? E os espaçadores também, a gente precisa determinar onde que eles vão estar, ok? Não se preocupe, vocês podem testar direitinho de forma que a gente consiga ter os espaçamentos. Espero que a gente consiga ver em aula isso também, certo? Não só, isso aqui é só uma orientação inicial da gente conseguir já começar a fazer o trabalho, já ir entendendo ele bem, para a gente depois continuar. Então é isso aí, pessoal. Essa é a orientação que eu queria dar sobre o trabalho final.